Segunda parte do mercado global, os preços do petróleo não param de subir, em linha com os confrontos no Egito, que ontem se intensificaram. Os receios de que as tensões se alastrem aos países do Médio Oriente, entre eles os principais exportadores de petróleo, acabaram por levar a matéria-prima a atingir o novo máximo. Em Londres, o Brent chegou aos 103 dólares e 37 cêntimos, a maior subida intradiária dos últimos 28 meses. Já o crude tocou em Nova Iorque nos 92 dólares e 5 cêntimos. Ainda assim, os preços da commodity acabaram por aliviar ligeiramente. O Brent está hoje nos 101 dólares e 74 cêntimos, a desvalorizar 0,02%. Já o crude é transacionado em Nova Iorque a 90 dólares e 90 cêntimos, está a subir 0,44%. O preço das matérias-primas agrícolas está em máximos. O índice que reúne as commodities subiu 70% nos últimos 12 meses e a tendência deve manter-se. Os analistas receiam agora a subida, que esta subida, aliás, se reflita ainda nos preços dos bens alimentares e possa levar a confrontos como os do Egito. Em pouco mais de um mês, o índice que reúne as commodities agrícolas bateu as subidas dos pares industriais e preciosos. Desde o início do ano já avançou 8,73%, mas se contabilizarmos o último ano, então essa subida é já de 70%. Há mais pessoas a viver melhor. Isso está efetivamente a acontecer no mundo. Na China, na Índia, e é muita gente. Portanto, é normal que haja se a procura aumenta e se a oferta se mantém mais ou menos estável, que os preços subam. Nos últimos 6 meses, o algodão, por exemplo, disparou 126%, o açúcar 80% e o milho 60%. A chamada agflação, ou seja, a subida dos preços dos produtos agrícolas, acabou por ser impulsionada por questões naturais. Nós tivemos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, fatores meteorológicos que impediram que as colheitas fossem, eu diria, ao mesmo nível, acabaram por ser, eu diria, bastante piores do que há 2 anos, no ano passado. Isso faz com que haja constrangimentos ao nível da oferta e, portanto, os preços sobem ainda mais. As Nações Unidas, através da FAO, já alertaram para os máximos de 20 anos dos preços dos alimentos. Duarte Caldas considera que há ainda outros fatores a impulsionarem as commodities. Porque há muita gente a ganhar dinheiro com isto. E a criação enfim, dos ETFs, etc., fundos, tem vindo a fazer com que haja uma procura cada vez maior, os preços sobem, quando muitas vezes, se calhar, a procura por si só não seria suficiente para termos uma subida tão forte como aquela que temos tido. Muitos países tentam aumentar as importações e libertar estoques para tentar controlar a agflação, mas os investidores acreditam que a tendência altista veio para ficar e vai refletir-se ainda mais no preço final dos bens alimentares e no orçamento das famílias. Nos dados macroeconómicos, hoje é conhecida a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que terá aumentado em janeiro. Os números oficiais indicam que a taxa terá subido 1 ponto percentual, de 9,4% para 9,5% em janeiro, isto na comparação mensal. Por outro lado, o relatório mensal revela que o emprego nos Estados Unidos também aumentou. Em janeiro terão sido criados 145 mil novos postos de trabalho, ou seja, mais 44% que no mês anterior. Uma subida, sobretudo, devido ao emprego criado pelas pequenas e médias empresas. Esta contradição é apenas aparente, já que é possível, em certas conjunturas, o emprego estar a crescer e a taxa de desemprego também, como situações em que o emprego criado é insuficiente para absorver as saídas do mercado de trabalho. Em Espanha, o preço das casas está a cair em 75%. É o resultado das dificuldades no mercado imobiliário. Avança o Jornal Sol. Com a falta de crédito bancário e de compradores de habitação própria, muitos proprietários preferem vender as casas com desconto para não correrem o risco de ficarem com os imóveis nas mãos. Beja lidera as quedas de preços, que chegam a passar os 10%. Seguem-se a Figueira da Foz, Abrantes e Tomar, onde o valor das habitações desceu entre 7,2% e 9,4%.
Como foi possível perceber, esta peça das habitações era referente a Portugal e não a Espanha, como eu referi, mas de Espanha vem uma notícia importante para os mercados e, naturalmente, para a própria economia, que terá crescido 0,6% no último trimestre de 2010. Na comparação homóloga entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, então esse crescimento foi de 0,6%, muito suportado pelas exportações. Ainda na comparação mensal, ou seja, entre novembro e na comparação trimestral, entre o terceiro e o quarto trimestre, esse avanço foi de 0,2%. Fica aqui uma notícia então sobre a economia espanhola, que, recordo, é o maior parceiro comercial de Portugal. A Shell divulgou esta quinta-feira os resultados relativos ao quarto trimestre de 2010, números que desapontaram o mercado e até o presidente executivo da petrolífera, excluindo os resultados não recorrentes. A Royal Dutch Shell reportou lucros de 4.100 milhões de dólares e falhou as expectativas de uma pool de analistas consultada pela Reuters, que previam resultados de 4.850 milhões. Ainda assim, a distribuição de dividendos de 42 cêntimos por ação foi saudada pelos analistas. A petrolífera anglo-holandesa justifica os resultados com as fracas margens de refinação, a volatilidade dos mercados e a subida dos preços do petróleo, bem como do gás natural. Ainda em Espanha, o Banco Popular viu os lucros caírem para os 590 milhões de euros no ano passado. Os resultados de 2010 mostram uma descida de 23% face ao ano anterior, quando os ganhos chegaram a mais de 766 milhões de euros. Os números vieram desiludir os analistas, que previam resultados acima dos 600 milhões. O banco tem agora um core capital de 9,43%, depois de ter aumentado as provisões em 1.800 milhões de euros. Por cá, a entrada da Petrobras na Galp continua em cima da mesa. O ministro brasileiro e o presidente da petrolífera brasileira reúnem-se hoje por causa deste negócio. Os dois responsáveis vão discutir as negociações entre a Petrobras e os italianos da Eni, que detêm 33,34% da Galp. O silêncio e as manobras de bastidores marcaram as últimas horas, depois de, ao longo do dia de quarta-feira, terem surgido várias notícias a dar conta da iminência da ruptura das negociações entre Petrobras e Eni, mas, afinal, as conversações continuam e o mercado continua à espera de explicações sobre a possibilidade de negócio entre brasileiros e italianos. A TAP acumulou prejuízos de 42 milhões de euros até outubro de 2010. A melhoria do transporte aéreo não chegou para compensar os maus resultados no Brasil da Ground Force e o aumento da fatura com os combustíveis. Apesar da TAP ter chegado a outubro com 42 milhões de euros de prejuízo, este valor representa ainda assim uma recuperação de 37 milhões de euros face aos resultados apresentados pela companhia aérea no final do primeiro semestre de 2010. TAP Manutenção e Engenharia Brasil e Ground Force continuam a ser os principais responsáveis pelo facto da empresa não ter saído do vermelho. Só a empresa de manutenção brasileira fechou os primeiros 10 meses de 2010 com um resultado negativo de 47,2 milhões de euros, muito longe do prejuízo de 8,8 milhões que a TAP tinha orçamentado e ainda mais distante do resultado negativo de 527 mil euros registado entre janeiro e outubro de 2009. O responsável pela unidade de negócio reconheceu que a empresa vai fechar o ano com uma faturação de 69 milhões de dólares, 50,6 milhões de euros, com uma quebra de 8% face ao ano anterior. Na Ground Force, as contas de novembro apontavam para um resultado negativo de 17,7 milhões de euros, próximo dos 16 milhões orçamentados. Publicamente, a empresa tem admitido encerrar 2010 com prejuízos de 20,9 milhões de euros. No entanto, os últimos 2 meses do ano e o encerramento da base de Faro, que obriga ao pagamento de 12,3 milhões de euros em indenizações, terão empurrado os prejuízos da empresa para os 35,7 milhões de euros, de acordo com o público. O transporte aéreo continua a ser o segmento com os melhores resultados, apesar do aumento da fatura com os combustíveis ter deixado esta área de negócio aquém dos resultados previstos. A EDP está a ganhar mercado fora das áreas tradicionais de negócio. No ano passado duplicou a distribuição de gás no mercado ibérico.
Um crescimento de 109%, justificado pela empresa com a angariação de novos clientes em Portugal e pela consolidação dos ativos que a EDP comprou à gás natural. Na capacidade instalada, a elétrica voltou a crescer, mais 468 megawatts, devido à produção nas centrais de ciclo combinado, ou seja, mais 7,9% do que em 2009. O governador do Banco de Portugal é ouvido esta tarde no Parlamento, no âmbito do caso BPN, depois do presidente do banco, Francisco Bandeira Teixeira dos Santos, e o presidente da Caixa Geral de Depósitos. A Comissão de Orçamento e Finanças vai fazer perguntas a Carlos Costa. A audiência com o governador está agendada para as 15h30. Segundo as informações recolhidas pela Comissão, o buraco financeiro do BPN ronda os 2 mil milhões de euros, enquanto que as ajudas do Estado devem chegar aos 5 mil milhões.